Emoção marca a missa de 7º dia de Flávio Rodrigues. Campanha de vacinação contra sarampo começa nesta segunda-feira. Irmã Dulce será canonizada em Sínodo dos Bispos no próximo domingo. Em meio a impasse, Rodrigo Maia e Bolsonaro discutem partilha de mega leilão do pré-sal. Socialistas vencem eleições em Portugal. Prazo para que Alejandro se entregue à polícia termina às 13 horas desta segunda-feira. Exército apreende quase meia tonelada de drogas em Japurá. Tiros, facadas, estupro e acidente de trânsito marcaram mais um final de semana violento. Em Petrópolis, tio é suspeito de matar e estuprar sobrinha de 14 anos. Na Cidade Nova, rapaz de 17 anos foi morto com 4 tiros e outro aterçadadas na cabeça. No Mutirão, homem foi morto com 4 tiros na cabeça. E no Zumbi, mais um crime. Homem foi assassinado a golpes de faca. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que começa agora. Emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarez. Oiuna em Boa Vista do Ramo. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Maracapuru. Nova Luz FM em Canudama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Maran FM em Maraã. Cabocla FM de Altas. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Bola. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altas. 5h51. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o dia pode ficar nublado a parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas. O Clima Tempo fala que é de 86% a probabilidade de chover 15 milímetros e que a temperatura máxima será de 34 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade com 85% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 7 de outubro. 280 dias do ano e faltam 85 para terminar 2019. Dia de Nossa Senhora do Rosário. Também é o Dia Nacional do Compositor. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1950, Madre Teresa de Calcutá funda as Missionárias da Caridade. 1959, Estados Unidos alertam China para risco de guerra mundial. 1969, Estados Unidos e União Soviética propõem projeto de desnuclearização. Em 7 de outubro de 2001, Estados Unidos unia a Reino Unido e inicia o combate ao Afeganistão. A represália foi referente ao atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, no World Trade Center em Nova York. As cidades escolhidas pelos norte-americanos foram Cabul, Jalalabad e Kandahar. 1995, o Papa João Paulo II celebrou uma missa para 250 mil católicos em Nova York, nos Estados Unidos. 2008, asteroide 2008 TC-3 explode a 37 quilômetros de altitude sobre o Sudão. A primeira vez que um impacto de asteroide é detectado antes de sua entrada na atmosfera terrestre. 5h53. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio. Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em rachas e desordem pública, as polícias civil, militar, rodoviária federal e departamento estadual de trânsito deflagraram na madrugada de ontem uma nova fase da Operação Cruzada Norte. Durante a ação, 27 pessoas foram detidas, 132 veículos recolhidos por infrações administrativas e 7 motocicletas que estavam com restrição de roubo recuperadas. 29 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool, das quais 17 foram presas em flagrante, pois apresentaram um índice de álcool no sangue superior a 0,33 miligramas por litro de ar. 5h54 em Manaus. Peregrini, a informação de que está começando um incêndio, ou seja, a mata próxima ao Detran, ali onde se faz exames, está iniciando ali uma queima de vegetação. Peregrini, e o Corpo de Bombeiros está sendo chamado ao local.
Pois é, Paulo, já é tradicional essas queimadas, né, que acontecem naquele local, e também já aconteceu dessas nos bairros Grande Vitória, Zumbi dos Palmares também, Paulo Guerra. São incêndios à vegetação que ano passado foram em número muito maiores, mas que esse ano também estão acontecendo. Aquela vegetação causa muita fumaça, Paulo Guerra, e o Corpo de Bombeiros deverá ser acionado pelo local, se já não foi, e com certeza irá combater essas chamas. Pois é, Peregrino, muitas informações aqui sobre esse assunto. Tivemos aí mais um final de semana violento, não é, Peregrino? Pois é, tivemos sim, Paulo, no final de semana com até, Paulo, que a gente pode colocar assim, com o número de mortes reduzidas no que se diz respeito aí a assassinatos aí durante o final de semana. Nós já registramos aqui no Jornal da Manhã 11, 12, nós tínhamos como média esses números para o final de semana, e dessa vez, Paulo Guerra, tem sido assim 1, 2, 3, 4, 5 mortes violentas, o que a gente pode colocar assim como violento, mas porém houve uma diminuição. 5h55 em Manaus. Mas, Peregrini, o que chama a atenção mesmo é esse tio suspeito de matar e estuprar uma sobrinha de 14 anos de idade. Está preso já, Peregrini? Já está preso, Paulo Guerra, né? Uma garota de 14 anos de idade, deixou a família muito intrigada, a polícia também vem investigando o caso. A garota, Paulo Guerra, foi para um shopping e depois foi convidada pelo tio para dormir lá, com o intuito de visitar a vovó que estava doente, visitar no outro dia. Quando de repente a mãe dela recebeu a ligação: olha, a fulana não está passando bem, e acabou, e logo depois a outra ligação, ela acabou de morrer. A família desesperada foi até o local, encontrou a garota já morta, já não havia muito o que fazer, e logo depois exames foram feitos, a polícia vem investigando, e o tio dessa jovem de apenas 14 anos de idade já está preso. Peregrini, e o nome dessa criatura, você tem aí, não é? Não, Paulo, não temos ainda o nome dele aqui, eu não tenho aqui, vou procurar já, Paulo Guerra, aqui nos meus papéis, o nome desse monstro, desse tio aí que é o acusado de matar a própria sobrinha, Paulo. A sobrinha de 14 anos de idade. Um rapaz de 17 anos foi morto com 4 tiros, Peregrini, em acerto de contas? Possível acerto de contas, Paulo Guerra. As informações dão conta de que ele, antes de morrer, um vídeo foi gravado e esse vídeo viralizou aí nas redes sociais, uma arma apontada para a cabeça dele, os mais outros 3 homens que estavam no carro o ameaçaram, o hostilizaram, e logo depois, minutos depois, com a mesma roupa que ele usava no vídeo, ele foi barbaramente assassinado a tiro. Pois é, e ainda na Cidade Nova, um homem foi morto a testemunhada só na cabeça, não é, Peregrini? E ficou com a cabeça, rosto dilacerado. Ele foi encontrado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atrás de um shopping, né? Estava de calça preta, uma camisa branca, foi levado até lá ele foi espancado e morto até sadada. Um homem foi morto com 4 tiros na cabeça no Zumbi, e um outro também foi morto a golpes de faca, não é, Peregrini? Possivelmente desferida por um travesti. É o que acena as testemunhas. Entretanto, Paulo Guerra, a polícia já está investigando o caso, já está trabalhando no caso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deslocou sua equipe para o local. Crime ocorrido na madrugada de hoje. O Departamento de Perícia Técnica Científica também esteve trabalhando no local, e o carro tumba já levou o corpo para o IML. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, mas sem antes perguntar, Peregrini, do transporte coletivo, como é que está nesse instante? Nesse momento, o Paulo Guerra operando daquele jeito, ainda com algumas linhas reduzidas, muita gente nas paradas de ônibus, reclamações acontecem a todo momento. Nossa unidade externa, nosso carro de reportagem, Paulo Guerra, adesivado, identificado, e quando eles veem um carro de imprensa, todos vão para cima, perguntam, pede para reclamar, que a demora do coletivo não é fácil, Paulo Guerra, demora e demora muito, principalmente os coletores que levam os usuários dos bairros para o terminal para posteriormente embarcar numa pata-choca e tentar chegar no centro da cidade. Outra questão do transporte coletivo, Paulo, é a questão do alternativo. Mais uma semana que se entra e o pagamento não é feito para os motoristas do transporte alternativo. Pois é, Peregrini, essa situação persiste. E, Peregrini, hoje tem um aniversário para você aí, viu?
Opa! Do pequeno Miguel Nascimento Silva, que completa 6 anos, que é neto do nosso querido amigo Afonso, lá do INSS, Peregrini. Opa, um abraço aí pro Afonso, pro netinho dele, pra toda a família. Hoje tem festa, né? Com certeza que, né, Paulo? Vamos aparecer por lá. Sem dúvida alguma. 0800 sempre é bom, né, Peregrini? É sempre uma maravilha. Abraçando nossos ouvintes do interior, Paulo Guerra, toda a turma de Manacapuru, Itacoatiara, todo o pessoal aí dos nossos municípios que estão nos ouvindo, muito obrigado pela audiência. Seu José Maria Bastos, lá em Manacapuru, radinho ligado na audiência do Jornal da Manhã. Paulo Guerra. 6 horas em Manaus. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã de serviços de som. Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade Vila Manaus, Boa Vista. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web mais top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal União da Ponto Web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Feira do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera da Foz do Canumã, distrito de Borba. Agora 6 horas do minuto, o tempo é bom em Manaus, porém sujeito a instabilidade, temperatura de 25 graus. Quem está acompanhando o Jornal da Manhã é o Adelson Abreu Marques, que está na Costa do Gabriel, lá em Anamã. E o ouvinte Daniel Cortez está reclamando que na parte de baixo da Silva Ramos nunca mais passou o pessoal da varrição da prefeitura. A Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego, divulga 74 vagas para esta segunda-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida de João Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Após 15 anos de criação, a Controladoria Geral do Estado contará com uma sede própria a partir de hoje. O atendimento ao cidadão acontecerá em novo endereço no edifício Amazon Trade Center, na Rua Franco de Sá, no bairro de São Francisco. A mudança acontecerá sem aumento de custos aos cofres do Estado. O horário de atendimento permanecerá de 8 às 15 horas. 6 horas 4 minutos. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região continua recebendo as inscrições para a 14ª Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, que será realizado de 4 a 8 de novembro. A campanha em prol da conciliação, realizada anualmente desde 2006, envolve os tribunais de justiça, tribunais do trabalho e tribunais federais. Para a Semana Nacional da Conciliação, os tribunais selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas no conflito. Caso o cidadão ou a instituição tenha interesse em incluir o processo na semana, deve procurar com antecedência o tribunal em que o caso tramita. A campanha Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos, promovida pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, em parceria com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer e a Maratona Kids, pretende arrecadar 4.000 brinquedos para serem doados durante a Corrida dos Curumins da Corridinha Curumim 2019. O evento será realizado no dia 12, a partir das 16 horas, no Complexo Cultural Parque do Ingá, lá em Manacapuru. Mais 100 pessoas residentes em Manaus terão a partir de amanhã direito à gratuidade no serviço de transporte intermunicipal rodoviário. O passe legal, cartão que garante tal benefício, será entregue em uma solenidade a ser realizada às 10 horas no auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, a ASA. Voltando para universitários e pessoas que trabalham nos centros socioeducativos, acontece nesta segunda-feira o simpósio Programa de Privação e Restrição de Liberdade de Adolescentes do Amazonas, a partir das 8 horas, no auditório Alalaú da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, sede. O evento tem apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.
A paróquia Coração Imaculado de Maria, no bairro Morro da Liberdade, foi o local escolhido para celebrar a missa de 7º dia da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, encontrado morto a golpes de faca em um terreno no bairro Tarumã. Familiares e amigos lotaram a igreja localizada no bairro onde a vítima morava. Eles chegaram cedo vestindo camisetas com uma imagem de Flávio e com frases pedindo justiça. Amigos estavam com uma faixa preta. A cerimônia, que foi marcada pela soltura de balões brancos para homenagear Flávio e pedidos por justiça, reuniu centenas de pessoas em uma paróquia no bairro do Morro da Liberdade. Temos informações com o repórter J. Rai. Paulo Guerra, terminou agora de madrugada, às 4h45, a apuração dos votos da eleição de ontem, em que foram escolhidos os 5 novos membros para a composição do Conselho Tutelar de Iranduba. Embora seja um pleito em que o eleitor não é obrigado a votar, muita gente foi às urnas no dia de ontem. De acordo com a ata geral de apuração, fornecida à nossa reportagem ainda há pouco pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, compareceram às urnas 7.063 eleitores, mais de 22% do eleitorado local do município, que é de 31.577 eleitores, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Foram registrados 6.696 votos válidos, 62 votos nulos e 5 votos em branco. A influência política definiu os primeiros lugares na eleição de ontem. Os candidatos eleitos foram Fabiana Viana, que é filha do prefeito Francisco Gomes, com 609 votos, Jardel Vale, que é sobrinho do vereador Nedir Vale, o parlamentar mais antigo da Câmara Municipal, com 546 votos, Jamílis Lomas, que é irmã do presidente da Câmara Municipal, Josué Lomas, com 484 votos, Celina de Jesus, a única conselheira tutelar reeleita, com 466 votos, e Catiane Paula Prestes, que é acadêmica do curso de Direito, ela teve 437 votos. Aí, portanto, o resultado da eleição para conselheiro tutelar aqui em Iranduba. E interagindo com os nossos ouvintes, Paulo Guerra, cumprimentamos a comunidade Nova Geração em Cristo, lá no ramal do Laguinho, toda ligada neste noticioso. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h09. A população elegeu ontem os conselheiros tutelares que atuarão na defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes entre 2020 e 2023. Segundo a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania SEMASC, foram 495 urnas distribuídas em 145 escolas. O número de concorrentes também é um recorde, com 256 candidatos. Mais de 300 conselheiros tutelares, sendo 5 em cada um dos 61 municípios do interior do estado e 45 na capital, foram eleitos neste domingo para o mandato de 4 anos no período de 2020 a 2023. As eleições aconteceram de forma simultânea em todo o país, de 8 às 17 horas. Em parceria com os governos estaduais, distrital e municipal, o Ministério da Saúde começa nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Na primeira fase, que vai até o dia 25, o público-alvo serão as crianças com idade entre 6 meses e 4 anos e 29 dias. A segunda etapa, de 18 a 30 de novembro, terá foco na população com idade entre 20 e 29 anos. Além dos 2 períodos, a campanha também destaca o dia 19 de outubro como dia D para a mobilização nacional. Polícia. O motociclista André Luiz Cândido de Lira, de 25 anos, morreu após colidir contra um muro na Avenida Governador José Lindoso, no bairro do Aleixo. Testemunhas relataram à polícia que André Luiz estava sem capacete no momento do acidente. Ainda segundo testemunhas, a vítima teria perdido o controle da moto quando tentava fazer a curva na via. Enquanto tentava atravessar a Avenida Arquiteto José Henrique Rodrigues, no Monte das Oliveiras, um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado. O caso aconteceu na madrugada deste domingo. Conforme informações que testemunhas repassaram à polícia, o acidente aconteceu por volta das 4:30 da manhã nas proximidades de um posto de gasolina. O carro que atingiu a vítima
trafegava em alta velocidade. O motorista fugiu sem prestar socorro ao homem. O veículo não teve o modelo e a placa divulgados. Quase meia tonelada de drogas foi apreendida pelo Exército Brasileiro com apoio da Polícia Militar no município de Japurá na tarde de ontem. Durante a operação, 4 homens que não tiveram os nomes divulgados foram presos. 1 brasileiro, 2 colombianos e 1 peruano. Segundo informações da polícia do município, as drogas apreendidas eram maconha do tipo skunk e pedra de cocaína. A quadrilha será transferida para a sede da Polícia Federal em Manaus, onde vai aguardar os procedimentos cabíveis. Alejandro Valeico deverá se entregar até às 13 horas de hoje, informou um dos advogados dele, Yuri Dantas Barroso. Por meio de nota assinada por Yuri e Marco Aurélio Choi, eles afirmam que receberam o documento acatando o pedido de prisão domiciliar requerido para Alejandro Valeico às 13 horas deste domingo e que o prazo de 24 horas dado pelo desembargador Jonas dos Santos Meireles vence apenas nesta segunda-feira. O prazo inicial, comunicado à imprensa pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, era de que Alejandro teria até as 20 horas de ontem para se apresentar na sede da Delegacia de Homicídios, que investiga o caso da morte de Flávio Rodrigues. Segundo os advogados, como a intimação só foi recebida às 13 horas de ontem, Valeico terá prazo até às 13 horas de hoje para se apresentar. Agora 6 horas e 17 minutos. Alberto Peregrini, uma manifestação, segundo informações, está acontecendo na rotatória da Samsung. O trânsito está congestionado até o viaduto de São José, Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, é nas proximidades da rotatória da Samsung, no sentido de quem sai do bairro de São José em direção ao distrito. Essa manifestação é por parte do pessoal do transporte especial. Essa manifestação acontece bem em frente à garagem da Transcena, que fica na Avenida Grande Circular em direção ao distrito. Congestionamento realmente, Paulo Guerra, é dos maiores no momento. Já tem Manaus Trens atuando no local, a gerente da área da Zona Leste, a Jaqueline, já está com sua equipe no local para dar melhor fluidez ao trânsito nesse momento. A motivação, Peregrini, dessa manifestação? Paulo Guerra, vamos procurar saber ainda, né? Nós estamos chegando nas proximidades do local, estamos no sentido contrário, mas vamos já saber qual o motivo dessa manifestação, que é por parte, com certeza, do pessoal do transporte especial. Mas, Peregrini, antes que você chegue ao local, vamos então às informações do que aconteceu nesse final de semana, e não foram poucos os acontecimentos. Vamos sim, Paulo Guerra. Vamos começando com as ocorrências vindas do pronto-socorro 28 de agosto. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, de que um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou e apanhou muito após roubar o celular de uma senhora. Populares o pegaram e deram uma verdadeira pisa. Ele deu entrada no 28 de agosto com várias escoriações pelo corpo e logo após ser medicado, ele foi preso por uma equipe da Polícia Militar. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da Zona Leste de Manaus recebeu um homem vítima de paulada na cabeça. Ele é conhecido como Hamilton e levou uma violenta peçadada também nas costas e uma paulada na cabeça. Ele deu entrada a Paulo Guerra na noite de sábado para domingo, era por volta de 21 horas. As primeiras informações dão conta de que trata-se de um crime envolvendo triângulo amoroso. O Hamilton estava se envolvendo com a mulher alheia, marido dela, e um outro homem que estava esperando o Hamilton o acertaram e o acertaram bem. Golpes de teçado e paulada na cabeça. O Hamilton chegou, mas eu nem sei por que eu apanhei. Apanhou porque tu não presta, apanhou porque estava se metendo com a mulher dos outros. Hamilton safado, Hamilton ordinário, Hamilton não vale nada, Hamilton levou uma paulada na cabeça. É bom que se diga que esse Hamilton tem 23 anos de idade e é morador do Mutirão. Qualquer semelhança é pura coincidência. Ainda do pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de atropelamento. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio entre a vida e a morte. Ele chegou no Bico do Urubu, estava mais pra lá do que pra cá, prestes a partir dessa para pior. Mas depois da ação, do atendimento dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem lá no pronto-socorro João Lúcio, a vida desse
homem foi salva e dessa vez ele está em um leito, já não corre risco de morte, aguarda apenas pela alta, continua internado no Gigante da zona leste da cidade. Pronto Socorro Platão Araújo. Saímos agora há pouco do Pronto Socorro Platão Araújo e logo, rapidamente, o carinho das pessoas que estão ali por fora conosco da Difusora. Muitos abraços mandados para Valdir Correia, para Paulo Guerra, uma senhora que vende salgado numa bicicleta, porque queria mandar um salgado para o Valdir, outro para Paulo Guerra. Ela ficou chateada porque eu tinha que ir em outros cantos, não posso entregar o salgado agora, um salgado da mais alta qualidade. Ela vende o salgado e o suco a R$1. A merenda completa da senhora, da Dona Maria, é R$1 completa. A Dona Maria Teixeira, ela tá lá nesse momento vendendo a merenda dela, é fã de Paulo Guerra e Valdir Correia. Diz que qualquer um dia desse vai levar um suco e um salgado para onde falei que ela pode levar, que eles vão comer com certeza. Valdir e Paulo Guerra come tudo. Eles vão chegar, ela vai chegar qualquer um dia desses aí com o salgado da Dona Maria, ainda do Pronto Socorro Platão Araújo. O homem deu entrada vítima de correntadas pelo corpo. Uma corrente de motocicleta foi usada para agredir esse homem. As primeiras informações dão conta de que ele foi atacado por um homem que ele já tinha uma rixa no bairro Novo, proximidades do bairro Jorge Teixeira. Ele foi barbaramente agredido a golpes de corrente. Chegou todo cortado e foi atendido rapidamente pelos anjos da vida do Pronto Socorro Platão Araújo. 4 adolescentes foram apreendidos suspeitos de roubarem um carro e realizarem arrastões na Avenida Efigênio Salles, no bairro de Adrianópolis. Eles foram encontrados com diversos celulares, bolsa e uma arma de fogo calibre 12. O veículo usado foi um carro Mobi que já foi devolvido ao seu respectivo dono. Tudo aconteceu aí, Paulo Guerra, durante o final de semana. Eles estavam aí fazendo famosos arrastões, roubando todo mundo, mas foram interceptados pela polícia, foram presos. Eles estavam também com trouxinhas aí de maconha, trouxinhas de óxido, e foram presos esses bandidos mirins, adolescente, não pode dizer o nome dele, foram presos, não pode ser presos, foram apreendidos pela polícia. O último registro do Pronto Socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 3 homens brigaram a tarde de ontem por causa de futebol. Pense num jogo ruim. Era Fluminense e Botafogo. Estádio vazio, não tinha ninguém para ver esse jogo. Estádio vazio, jogo ruim, tecnicamente terrível desses 2 times candidatos a rebaixamento, tanto o Fluminense quanto o Botafogo. E esses 3 estavam brigando, estavam discutindo, 2 torcedores do Fluminense e um do Botafogo. Rapaz, o Botafoguense, pense no nome bom de pau, pense no nome bom de briga, ele bateu nos 2 torcedores do Fluminense. Um botafoguense sozinho bateu em 2 do Fluminense. Um deles foi levado, inclusive, ao Pronto Socorro Platão Araújo com o nariz quebrado. O outro torcedor do Fluminense pegou rumo ignorado com a cara sangrando, e o botafoguense, todo boçal, saiu andando em rumo ignorado pelas ruas do bairro Jorge Teixeira. Todo botafoguense é metido, a bom de peia. E esse daí ontem acabou batendo em 2 torcedores do Fluminense. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Peçadadas pelo corpo.
Um homem foi ticado no terçado. Um homem conheceu a morte. Foi apresentado a morte a golpes de terçado. O crime aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Você aí do interior, atenção. Foi lá na Cidade Nova. Foi nas proximidades de um shopping localizado na Cidade Nova. Atrás do shopping, um terreno baldio. Esse homem foi barbaramente assassinado com vários golpes de terçado que lhe atingiram principalmente a cabeça e o rosto. Ele ficou com a cara dilacerada e o corpo ticado a golpes de terçado. Outra morte na Cidade Nova. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um rapaz de aproximadamente, aparentando entre 17 e 19 anos, foi cruelmente assassinado a tiros. Antes de acontecer essa morte, Paulo, um vídeo viralizou na internet. Um carro com 4 ocupantes, 4 jovens, um deles sendo ameaçado com um revólver na cara, e ele respondendo as perguntas que os assassinos faziam. Minutos depois, o corpo era encontrado na Cidade Nova com a cabeça crivada de balas. O rapaz foi foi cruelmente executado num possível acerto de contas. Morte no Mutirão! Um homem de 29 anos foi barbaramente assassinado com 5 balaços pelo corpo. O crime aconteceu no bairro do Mutirão. O complexo do Mutirão está cada vez mais perigoso. O complexo Mutirão, que envolve os bairros Novo Aleixo, Conjunto Mutirão e bairro Amadeu Botelho. Quem mora no Amadeu Botelho mora no Mutirão. E ontem mais um crime aconteceu no complexo do Mutirão, quando um homem morreu com 5 tiros espalhados pelo corpo. O complexo do Mutirão é um dos bairros mais violentos da cidade. O complexo que é composto pelo conjunto Amadeu Botelho, pelo conjunto Amazonino Mendes e pelo próprio Mutirão. Tragédia. Uma garota de 14 anos foi encontrada morta na casa do tio. E tudo aconteceu assim. Uma jovem saudável, cheia de saúde, uma jovem muito bem quista pelos familiares, seus amigos, uma pessoa de bem. Até que Paulo Guerra, na tarde de sábado, ela saiu para ir ao shopping, quando foi convidada pelo tio para ir para a casa dele, para no dia seguinte ir para a casa de sua vovó, que estava doente. A garota foi, a família foi avisada, a mãe foi avisada, e todos concordaram que ela fosse dormir na casa do tio. Quando de noite o tio ligou dizendo que ela estava passando mal, a mãe foi até o local e quando chegou, a filha já estava morta. A garota de 14 anos foi possivelmente estuprada também pelo tio. Não se sabe ainda, as informações dão conta que ela foi morta por asfixia e foi também estuprada. O tio dela já está preso. Tudo aconteceu no bairro de Petrópolis. Essa verdadeira tragédia aí que essa garota de 14 anos passou. Exames ainda estão sendo feitos para trazerem mais detalhes em relação a essa morte trágica no bairro de Petrópolis. Você que tem sua garota em casa, criança ou adolescente, todo cuidado é pouco. Muitos estupros estão acontecendo com essas jovens. Tem mãe que manda a criança para aula aí de 8, 9 anos, 10 anos, sozinha para a escola, depois vai acabar reclamando que a onda de estupros em Manaus é cada vez maior, é crescente esse número de ataque a mulheres em nossa cidade, infelizmente. Olha a faca, olha a morte!
Esporte. Madrugada de hoje no bairro Zumbi dos Palmares, um homem conheceu a morte na ponta de uma faca. Ele ainda não foi identificado oficialmente, era conhecido apenas como Tito e foi barbaramente assassinado a facadas. Testemunhas afirmam que ele foi morto por um travesti. A polícia já está investigando o caso. O Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local ainda há pouco, bem como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Uma equipe do IML, do Carro Tumba, já fez o deslocamento do corpo do Zumbi para a sede do Instituto Médico Legal. Muita gente na área desse crime, estive presente, encontrei com muitos colegas de imprensa. Abraço aí ao pessoal da televisão, ao Bruno, valeu Bruno Fonseca, Bárbara Mitoso também, com o radinho do carro ligados no Jornal da Manhã. Falando de televisão, abraço pro Ivan, abraço para todo mundo da TV em Tempo. Quero agradecer o carinho, a atenção, né, que me foi dispensada quando estive por lá na TV essa semana, pelo carinho, pelo valor, pelas fotos, por todo o carinho que me foi dado lá na TV. Ivan Nascimento, chefe de jornalismo lá da TV em Tempo, muito obrigado pelo carinho. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito. Para você que está dirigindo nesse momento, o Jornal da Manhã já trouxe a informação em primeira mão com Paulo Guerra. Evite a Avenida Grande Circular a partir da rotatória do São José, no sentido de quem vai para a rotatória da Samsung. Evite esse trecho da Avenida Grande Circular, repito, da rotatória do São José em direção à rotatória da Samsung, em direção ao distrito. Há manifestação na via nesse momento e o trânsito tem um congestionamento já quilométrico na área. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro, com um gol irregular em jogo realizado pela manhã, o Flamengo derrotou a Chapecoense por 1-0. O Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro em 1-1 e deixou o Flamengo consolidado na liderança. O Ceará, jogando em casa, foi derrotado pelo Goiás 1-0. O CSA fez 3-1 no Avaí. O CSA já ultrapassou o Cruzeiro na classificação. Com Newton Santos, o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0. Após o jogo, o técnico Barrocas perdeu o emprego, foi dispensado. Depois de empatar em 2-2 com Sampaio Corrêa, o Náutico ganhou o título da Série C. Em Belém, o Paysandu derrotou o clube do Remo por 3-1 em jogo válido pela Copa Verde. O Remo foi eliminado e o Papão vai disputar o título. Ainda no clássico foi um pouco mais de R$620 mil. Os jogos de hoje. Às 20 horas, pelo Campeonato Brasileiro Série B, jogam CRB e Sport. E ainda São Bento e Vila Nova. Últimas notícias. Informações de que um carro capotou ainda há pouco na Duque de Caxias, entre Tarumã e Japurá. E que um ônibus articulado está em pane lá próximo ao motel Lebaron e causando grande engarrafamento na área. De hoje até sexta-feira, cerca de 120 mil clientes da Caixa Econômica Federal em todo o país com dívidas cobradas na Justiça poderão renegociar os débitos. O banco promove a Semana Caixa de Conciliação, que facilitará a regularização das dívidas com desconto de até 90% para pagamentos à vista. A ação abrange 71 mil pessoas físicas, das quais um quarto poderá quitar dívidas à vista por menos de R$1.000 e 50 mil pessoas jurídicas, das quais mais de 44% poderão pagar à vista com valores inferiores a R$10 mil. William Kellen, Sir Peter Ratcliffe e Greg Semenza são os ganhadores do Prêmio Nobel 2019 de Medicina. A pesquisa dos três envolve entender como as células detectam e se adaptam à disponibilidade de oxigênio. Aplicações dessas descobertas já estão sendo feitas em tratamentos contra anemia e algumas formas de câncer. Segundo o Comitê do Nobel, a importância da pesquisa se deve ao fato de que as células precisam ser capazes de perceber
a quantidade de oxigênio disponível para adaptar sua atividade metabólica. E começa nesta segunda-feira a penúltima etapa de um levantamento inédito do Ministério da Saúde para saber como está a situação de saúde e nutrição das crianças de até 5 anos de idade. O pesquisador vai medir o peso, a altura e coletar sangue para mapear a situação de saúde desses brasileiros em todo o país. Na etapa que inicia hoje, serão visitados 2.170 residências nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará e Amapá, que integram o 6º ciclo do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI. Motoristas que fizeram transporte escolar não autorizado e transporte remunerado irregular de pessoas ou bens passam a cometer infração gravíssima a partir de hoje. Para transporte escolar sem licença, a infração era considerada grave. Agora, além de ser gravíssima, terá a multa multiplicada por 5 e leva 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além de prever a remoção do veículo. Com a mudança, o valor cobrado passa de R$195 para R$1.467,35. Cuidado com o transporte escolar irregular. Para o transporte remunerado e irregular de pessoas ou bens, a infração passou de média para gravíssima, também com remoção do veículo e 7 pontos na CNH. A multa sobe de R$130,16 para R$293,47. Apenas nos 6 primeiros meses deste ano, mais de 250 mil brasileiros viajaram ao Uruguai, um aumento de 6% em relação ao ano passado. A capital do país, Montevidéu, Ponta del Este, Colônia do Sacramento e Carmelo são algumas das cidades mais conhecidas do país, que tem como pontos fortes o turismo gastronômico de vinhos, esportes e natureza. Os brasileiros ficam em segundo lugar no ranking dos visitantes ao Uruguai, atrás apenas dos argentinos. Para se ter uma ideia, em 2018, 466 mil brasileiros estiveram a passeio no país vizinho. Muito menos que os mais de 2,3 milhões de argentinos. O presidente peruano Martín Vizcarra, que dissolveu o Congresso há quase uma semana, afirmou em entrevista divulgada ontem à noite que não ficará no poder nem um dia, além de 28 de julho de 2021, quando vai terminar o seu mandato. Um segundo delator se apresentou a respeito de tentativas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fazer com que o presidente da Ucrânia investigasse um rival político, afirmaram o advogado do denunciante neste domingo. O advogado Mark Zaid afirmou que a pessoa, que também é agente da inteligência, tem conhecimento em primeira mão de algumas das acusações envolvendo a queixa do delator inicial, que ajudou a ativar procedimentos para pedido de impeachment do presidente republicano. Os eleitores portugueses desafiaram neste domingo a tendência europeia e voltaram a eleger uma legenda de esquerda para governar o país. O Partido Socialista do primeiro-ministro Antônio Costa venceu novamente as eleições gerais, segundo mostram os primeiros resultados. Os votos, contudo, não devem ser suficientes para alcançar uma maioria absoluta no parlamento dominado por partidos de esquerda. Isso significa que Costa, que deve seguir como premier do país, continuará dependendo de outras legendas para governar. Com cerca de 210 milhões de habitantes e a maior população entre os países membros da comunidade de países de língua portuguesa, o Brasil é hoje de longe a nação com o maior número de falantes do idioma. Mais de 8 em cada 10 pessoas que falam português no mundo atualmente são brasileiros. No entanto, a partir de 2050, essa realidade começará a mudar e o crescimento demográfico de Angola e Moçambique, somado a uma redução da população no Brasil, puxará o pêndulo da língua portuguesa para o continente africano. A afirmação é do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, para quem até o final deste século a maioria dos falantes do português estará na África. A hora em Manaus. 6h46. O general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército e atual assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional, foi transferido do Hospital das Forças Armadas, onde foi internado no dia 2 de outubro, para a unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília ontem à tarde. A transferência foi necessária porque o ex-comandante persiste com dificuldades para respirar e a primeira broncoscopia realizada para tratar a telextasia com antibiótico intravenoso não surtiu o efeito desejado. Uma nota oficial do Gabinete de Segurança Institucional informou que seu estado clínico é estável. Nesta segunda-feira, Vilas Boas deverá ser submetido a uma broncoscopia. Em um encontro fora da agenda, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na manhã de ontem no Palácio da Alvorada. De acordo com Maia, o encontro serviu para tratar da pauta da Câmara como o novo texto para regras de ouro e para tratar da discussão da partilha dos
os recursos do mega leilão do pré-sal. O governo defende dividir os 106,5 bilhões de reais previstos do bônus da assinatura do leilão, marcado para novembro, da seguinte forma. Depois do pagamento de 33,36 bilhões à Petrobras, estados, municípios e parlamentares ficariam cada um com 10%, que corresponde a 7,3 bilhões de reais. O Rio teria 2,19 bilhões e a União a fatia maior de 48,9 bilhões. Maia afirmou a Bolsonaro que a proposta da equipe econômica não tem chance de passar no Congresso e defendeu a manutenção dos 15% para cada. Começou ontem no Vaticano o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia. Na missa de abertura, o Papa Francisco fez um discurso falando sobre o fogo. Para o pontífice, a Amazônia precisa do fogo do amor e não do fogo ateado por interesses que destroem. Por meio deste símbolo do fogo, Francisco faz referência à passagem bíblica do Antigo Testamento, em que o profeta Moisés conversa com Deus por meio de um arbusto ardente. Quando os olhares do mundo religioso e político estiverem atentos ao Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, que começou ontem e vai até o dia 27 no Vaticano, o Papa Francisco canonizará a Irmã Dulce dos Pobres, a 37ª Santa Brasileira. Nesta conta são considerados todos os santos os que viveram no Brasil, mesmo que tenham nascido em outros países. A baiana Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, irmã Dulce dos Pobres, morreu em 1992 aos 77 anos. Com sua canonização e a de outros 4 novos santos no próximo domingo, o Papa Francisco atinge a marca de 892 santos em seu pontificado, segundo informações divulgadas pela Congregação das Causas dos Santos, órgão do Vaticano responsável pelos processos de reconhecimento. 6h49. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro e Maia discutem envio de reforma administrativa à Câmara. A Folha de São Paulo. Folha desceu as profundezas do esgoto, diz Bolsonaro, sob suspeitas de Caixa 2 em campanha. O Estado de São Paulo. Palocci entrega Lula, Dilma, Toffoli, Silvio Santos e banqueiros. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Voo da Azul tem de fazer pouso de emergência em Brasília após problema técnico. Valor Econômico. Rodrigo Maia indica a elaboração de novo texto para a sessão onerosa do pré-sal. Estado de Minas. Após investigação de abuso em escola de BH, pais planejam protesto com lenços brancos. Jornal do Comércio no Recife. Drama vira felicidade, Náutico é campeão da Série C. Fortaleza Diário do Nordeste. Pai mata filha de 2 anos, atira em ex-mulher e se mata no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Após agressão, o estudante brasileiro está internado em coma na Austrália. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Trabalhos técnicos de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.